É uma história interessante, que hoje quem vê essa empresa voltada para a tecnologia e acha que tudo iniciou na tecnologia, e na verdade não foi. A Sonax ela iniciou como uma ideia e, como se diz, um sonho de empreender fora do que a gente já estava empreendendo. Que eu comecei, hoje eu estou como CEO da Sonax, mas na verdade a gente começou como uma empresa de distribuição de calçados. Hoje a gente tem uma outra empresa que ainda existe no grupo, que é a Soares Nascimento, que a gente tem uma marca de calçados que chama Botinas Betão, que por acaso é meu sobrenome hoje, é o meu sobrenome, não, meu apelido, mas que antes não era uma outra marca que a gente vendia. E é uma história longa também, mas é que deu início à Sonax. A Soares Nascimento, no início, era uma empresa de distribuição de calçado, como eu falei, e eu trabalhava com meu pai. Meu pai me deu a oportunidade, aí eu comecei a trabalhar com ele e eu fazia a parte administrativa. E aí, a Sonax surgiu de uma dor da Soares Nascimento, que era na parte de telefonia, que hoje a gente fala que a Sonax, o core dela é justamente telefonia. Ou seja, a gente nasceu de telefonia, a gente se mantém alicerçado na telefonia ainda e com outros canais. Mas lá no passado, na Soares Nascimento, a gente gastava muito com telefonia. E isso a gente está falando da época de 2004, que quando surgiu a Soares Nascimento. A gente gastava muito com telefonia e gastava coisas de R$1.000, R$2.000 com o telefone por mês. E eu vi aquilo numa oportunidade e falei assim, cara, eu escutei de uma madrinha minha nos Estados Unidos, falou assim, ó, tem VoIP aqui, não sei o que. Aí eu comecei a pesquisar, no Brasil tinha 3 empresas, aí eu fui conhecer a tecnologia VoIP, que na época era horrível, porque a internet era discada, era muito ruim. Aí eu descobri o VoIP aqui no Brasil e tinha 3 empresas. Dessas 3 empresas, eu escolhi uma, que foi a AbraVoIP, que hoje, para quem conhece a gente, sabe que foi o pontapé inicial nosso, que era do sócio nosso, que é o sócio nosso, que é o Ricardo. O Ricardo era dono dela, hoje já não existe mais essa empresa. Mas no passado, aí eu contratei a AbraVoIP para poder economizar a telefonia na Soares Nascimento. E disso eu tinha um tempo muito ocioso. Então, hoje a gente fala muito de eficiência, de aproveitar tempo e tal, mas lá no passado eu já pensava nisso, ou seja, eu tinha 50% do meu tempo ocioso. Aí eu falei assim, cara, vou pegar esse produto, eu gostei pra caramba, era muito ruim, mas eu via potencial porque a conta caiu de 2.000 para, sei lá, R$300, então caiu pra caramba. Então eu falei assim, cara, isso tem potencial. Aí eu comecei a pegar o tempo ocioso, cheguei para o Ricardo na época e falei assim, Ricardo, eu quero revender isso aí. Comecei a revender e continuei administrando a empresa do meu pai e comecei a revender VoIP. E aí surgiu a Soares Nascimento VoIP. Aí da Soares Nascimento a gente começou a vender, aí eu falei com ele, Ricardo, eu não quero vender BraVoIP, quero vender uma marca própria. Aí eu parei de vender BraVoIP, comecei a vender Soares Nascimento, uma marca própria. Aí depois surgiu o SonaVoIP, aí depois com o passar do tempo eu fui saindo do ramo de distribuição, coloquei uma outra pessoa que hoje está com a gente até hoje, que é head financeiro da empresa e é CEO dessa outra empresa, da Soares Nascimento, e fui me deslocando para as funções de tecnologia da antiga Soares Nascimento VoIP, que hoje é a Sonax. E aí surgiu a Sonax dessa dor da Soares Nascimento e hoje, graças a Deus, a gente está em 2025, então ela tem 21 anos aí de crescimento e de transformação na tecnologia. Então, a sua pergunta, que é de onde veio a Sonax e de qual foi o start? Cara, o start foi uma dor que a gente tinha numa outra empresa e a gente resolveu com um produto. E esse produto abrilhantou meus olhos para a gente poder, com o meu tempo ocioso, começar a vender para amigos e clientes. Então começou vendendo para pais de amigos meus, que até hoje tem muitos aí que são clientes. O maior foi a absorção de tecnologia numa época que, cara, a gente falava de transmissão de voz sobre IP, na época que existia a internet discada. Esse era o maior desafio. E de convencer as pessoas de que a economia valia a pena a falta de qualidade. Esse é o grande lance. Por quê? Cara, a gente pegava empresas que a gente mesmo, no Soares Nascimento, economizou de 2.000 para 300, R$1.700. Então, tipo assim, cara, mas às vezes falhava, às vezes a ligação caía. Hoje tem algum probleminha ou outro, mas, cara, na época era toda a ligação tinha um probleminha. Então, era esse o grande desafio.
só que a economia era muito grande, entendeu? Esse era um grande desafio. E eu tive o desafio normal de sair de um ramo que não era tecnologia para um ramo totalmente de tecnologia. Então eu tive que aprender muita coisa, um desafio grande, entendeu? Mas de fato a tecnologia era uma novidade já. Na verdade, teve um outro fator bem desafiador, que a tecnologia VoIP nessa época, eu não me lembro bem, mas eu acho que 2008, 2009, pegou um viés de que empresas de marketing multinível começou a ancorar nela como aquela política de indica e ganha. E, na verdade, ninguém usava a tecnologia, só indicava e ganhava. Foi bom por um lado que mostrou VoIP para todo mundo sabia o que era VoIP, porque qualquer política de marketing multinível, cara, divulga o produto pra caramba, porque todo mundo vende aquilo que nem compra. Aí começou, só que, cara, eu comecei na época que eu tava ganhando dinheirinho, aí começou uns VoIP barato, que o cara não tinha foco em usar, mas em sim revender, então não tava nem preocupado em usar. E aí, cara, foi o primeiro baque, que na época a gente falou assim, cara, e aí, o que vai virar isso? Tô começando a vender agora um produto, o pessoal tá usando esse produto para poder fazer marketing, não nem usar. Então foi um outro desafio também. Mas o maior desafio foi a parte tecnológica mesmo de internet, foi o avanço da tecnologia, que hoje a gente tem um VoIP aí, na verdade as próprias operadoras de telefonia, elas utilizam VoIP hoje. Então a gente tem o VoIP hoje como o principal meio de comunicação de telecom. Hoje você pode se falar que ele é o principal, porque internamente todos os operadores utilizam a tecnologia de voz sobre IP. A gente teve vários momentos de virada de chave, vamos falar engraçado, eu não vou saber, mas marcante. Teve muitos momentos tristes, vou falar a verdade. Felizes são todos, que graças a Deus já tem 21 anos que a gente vive feliz aí, resolvendo dor de clientes, e hoje é muito empolgante, é muito emocionante a gente conseguir transformar a jornada de atendimento dos clientes com a tecnologia. Então, tipo assim, cada dia é um novo desafio e uma nova vitória. Mas a gente teve períodos difíceis. Uma grande virada de chave foi com a vez que eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, foi em 2000 que a gente era VoIP. Na verdade, não existia Sonax ainda. Existia só SonaVoIP, que a SonaVoIP era uma operadora de telefonia IP. A gente não vendia solução de comunicação de PBX e chatbot. A gente vendia só uma linha telefônica. E aí em acho que foi em 2011 ou 2012, de 2011 a 2013, eu não sei muito o período, mas o que aconteceu? Eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e lá foi engraçado que eu cheguei lá, aí eu sou muito curioso, muitas coisas, aí, cara, eu vi lá, tipo assim, aqui a gente pagava conta de celular ainda de 300, 400, 500 reais, conta de telefonia de 2.000, só que o VoIP ainda, aí a gente vendia VoIP, por quê? Porque a tarifa ainda de VoIP era bem diferente da tarifa de... Antes, nesse período de 2012, ainda as operadoras não vendiam telefonia ilimitada, vendiam tarifa. Então as tarifas eram absurdas e o VoIP era barato. Então tinha aquele slogan, 70% de redução na tarifa. Então o VoIP era muito barato, a telefonia era muito cara. E eu cheguei nos Estados Unidos e eu vi lá, alguns primos que moravam lá, cara, eles pagavam $29 de telefone, $39 de telefone, mas televisão. Já tinha esses combos que a gente vê hoje, lá já existia. E eu com a cabeça, porque aqui a gente vendia telefonia, a gente vendia só economia em conta. Eu falei assim, cara, nos Estados Unidos ninguém vende economia, porque eles já economizam de fato. Não existe tarifa de telefonia aqui é tudo ilimitado. Aí eu falei assim, cara, isso vai chegar no Brasil. E aí a gente vai, um negócio que a gente tá desde 2004, já era 2013, então tinha quase 10 anos já, vai morrer. Então, tipo assim, aí foi interessante que eu tive esse insight lá, mas foi triste ao mesmo tempo que eu falei assim, cara, o que vai fazer? Então, foi a primeira virada de chave que a gente teve, que é aquela historinha que a gente fala sempre de, tipo assim, a gente tem que matar a empresa da gente primeiro do que o mercado matar, que senão a gente morre de verdade. Então, a gente tem que estar reconstruindo e reinventando o negócio sempre. Aí, nesse período, o que eu fiz? Eu voltei com isso na cabeça e falei assim, cara, a gente vai ter que mudar, a gente não vai poder viver só de telefonia. Aí foi que surgiu o Sonax. A gente falou assim, cara, a gente vai ter que viver de telefonia, mas a gente vai ter que ter um outro produto alicerçado nisso. E aí o mais doido foi que a gente criou um negócio
porque a gente é uma empresa de telefonia e, cara, a gente tinha que criar um sistema de PBX. Então, o software de PBX eram nossos parceiros, eles indicavam a Sonax como operadora. Que o PBX, para quem não sabe, é o sistema de gestão de telefonia. Então, a gente não desenvolvia isso em 2013. Isso, a gente era parceiro deles. Só que, infelizmente, ou a gente partia para o lado de desenvolver o nosso próprio PBX, ou a gente morria. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a desenvolver o Sonax, que é o sistema de gestão de telefonia, que hoje é muito mais do que isso. E aí a gente começou a desenvolver ele e a gente lançou uma campanha lá no passado. Nós fomos um dos primeiros a desenvolver PBX virtual, porque antes era só PBX em loco, PBX físico, PBX em máquina, o nosso era em cloud, em nuvem. Nós chegamos e falamos assim, cara, vamos fazer isso e vamos fazer, a gente só vai colocar o nosso operador, a gente não vai colocar outra operadora. E a gente pensou, cara, no futuro a gente vai ter que abrir, porque todo mundo vai fazer PBX também em nuvem e vai abrir para concorrentes nossos fazerem. Só que foi o contrário, a gente achou que em algum tempo a gente ia ter que abrir o Sonax para outras operadoras, porque os clientes iriam querer ter um software e uma operadora diferente. Só que a gente viu foi o contrário, todos os concorrentes que eram só software e não eram operadora, começaram a querer virar operadora e muitos não conseguiram, que hoje para ser operadora não é fácil. Como a gente tem uma expertise, então o nosso maior diferencial hoje é que a gente, além de software, a gente é operadora. Então isso foi bem interessante, que foi uma virada de chave legal, que a gente teve uma tomada de decisão que se perpetuou até hoje e hoje continua do mesmo jeito. A grande conquista foi a gente vencer os desafios de ser uma empresa do interior de Minas Gerais e a gente conseguir, que foi uma virada de chave em 2016. Hoje você vê que as maiores empresas elas estão em São Paulo, nos grandes centros, e nós conseguimos de Minas Gerais nos tornar uma das maiores empresas de SaaS de PBX do Brasil. Nós ficamos por muito tempo sendo uma das únicas. Você pode olhar aí que a maioria das empresas começaram em 2017, 2000. Pouquíssimas empresas têm um legado de 21 anos de telefonia como a gente. Então a maior conquista foi justamente a gente superar esses 21 anos em tecnologia. Porque hoje a gente vê que, principalmente agora, as viradas de tecnologia, as inovações surgem a cada minuto. Hoje a gente vê com IA e a gente vê aí que todo dia surge uma coisa nova de inteligência artificial, de tecnologia. Então eu acho que a maior conquista é a gente ter conseguido. É ruim, é triste ver, cara, na época que a gente começou, 4 anos depois, muita gente começou também e a gente viu que 90% das empresas de telecom, elas não conseguiram perpetuar, sobraram algumas. E a gente, graças a Deus, a gente conseguiu perpetuar e continuar no mercado e hoje, graças a Deus, a gente está bem no mercado, a gente está bem conceituado, a gente tem hoje uma base de 3.500 clientes, eu acredito, e muito cliente para conquistar e muita novidade de tecnologia para lançar. Eu fiquei feliz, esses dias a gente esteve num congresso, num fórum de tecnologia em São Paulo, e a gente viu, estava reunido lá as maiores empresas de tecnologia, de inteligência artificial, e a gente viu que, cara, o que a gente está trabalhando e construindo, cara, a gente está de igual para igual e às vezes até mais avançado em muitos quesitos de outras empresas. Então tem muita novidade de tecnologia, então a maior conquista é isso, é a gente ter conseguido surfar a onda e ainda conseguir ficar na vanguarda disso. A gente sempre fala que o nosso core é telefonia. Nós somos uma empresa de telefonia que tem um ecossistema, nós somos um sistema de telefonia dentro de um ecossistema de atendimento. Então hoje a Sonax desenvolve um ecossistema de atendimento que está composto de operadora de telefonia IP, ou seja, a gente tem número virtual, a gente tem linha virtual para poder fazer ligação, a gente tem um sistema de atendimento de PBX virtual e call center virtual, a gente tem um sistema de chatbot, de WhatsApp e web chat. A gente tem também um produto muito legal que é um diferencial nosso, que além da gente fornecer todo o ecossistema de atendimento, a solução de atendimento, a gente também oferece a equipe de atendimento.
Então hoje a gente tem várias clínicas médicas, provedores de internet e outros ramos também, que a gente, além de ser o provedor de tecnologia dele, a gente também é equipe de agendamento de consulta médica, exemplo. Então a gente viu uma dor no mercado e hoje a gente faz esse full service, que a gente fala, todo esse serviço, é uma das únicas operadoras que tem todo esse serviço, que se envolve nisso. Então hoje a gente, o NPS e o trabalho desse serviço completo, cara, é fantástico a gente ver que os clientes são satisfeitos pra caramba. Então hoje a gente tem esses 3 serviços, que é o PBX virtual, o chatbot, a terceirização de atendimento, inteligência artificial. Então hoje a gente está com inteligência artificial de voz e de WhatsApp. É isso, e tem muita coisa nova e tem muito produto nesses 4 pilares que a gente fala que a gente trabalha hoje, entendeu? Hoje o nosso diferencial é justamente isso que eu falei. E a gente tem muita novidade aí pela frente. Hoje a gente já tem um sistema muito estável e um legado de 21 anos de experiência de telefonia. Então o nosso diferencial é justamente a gente ser esse ecossistema de atendimento. A gente tem uma dor grande que às vezes o nosso cliente nem sabe tudo que a gente tem. Então hoje o marketing está trabalhando isso muito, muito legal, com divulgação, com tudo, e realmente nós somos um leque muito grande de soluções. Igual eu falei, a gente tem, além do PABX, além do chatbot, além de SMS, de número de telefonia, a gente tem a equipe de atendimento. Então, o nosso grande diferencial é a gente conseguir entrar para dentro de uma empresa. A empresa tem vários setores. Ela tem o setor de atendimento, ela tem o setor de call center, ela tem o setor de cobrança, ela tem o setor de atendimento via WhatsApp. Então a gente consegue atender todos esses leques, além do sistema que controla a jornada do cliente, a gente tem também a equipe. Então o nosso grande diferencial é trabalhar esses 4 pilares em conjunto, nesse ecossistema. E a gente tem uma novidade muito grande que deve ficar pronta aí mais uns 3 a 4 meses, que é a junção disso tudo realmente em um único produto. Então hoje a gente é omnichannel. O que é o omnichannel? A gente está em todos os canais, nem todos os canais, em vários canais. Hoje a gente é especialista em canal de voz, de WhatsApp, de web chat e de SMS. Então a gente é especialista nesses canais e daqui mais alguns meses, eu acredito mais uns 3 meses, a gente vai estar com tudo isso em uma única plataforma. Hoje a gente já vende separado e junto o chatbot e o PBX. A gente já é omnichannel, porque a gente já está conectado em vários canais, só que mais alguns meses a gente vai ter toda essa infraestrutura da Sonax em uma única tela, tudo junto, entendeu? Então esse vai ser um grande diferencial, fora a gente atender os clientes todos nesses 4 pilares que a gente falou. Sem sombra de dúvida é o atendimento e o cuidado que a gente tem com cada um. E hoje a gente recebe muito isso de feedback. Hoje a gente tem um NPS de 96. A gente tem um trabalho muito grande de acompanhamento. Por mais que muitos clientes, são 3.500 clientes, a gente tem uma ação de cuidado com o cliente muito grande. A gente vive o que o cliente vive. A gente briga pelo cliente aqui dentro. Então, tipo assim, quando a gente fala brigar pelo cliente, cara, a dor do cliente é a nossa dor. Então, alguns clientes, eu tenho muitos clientes, eu praticamente entro na operação, converso com o cliente, até hoje. Eu gosto de fazer isso para mim poder entender a dor do cliente. A gente está evoluindo, melhorando o produto, melhorando o atendimento. Então, o que eu escuto de muitos clientes e amigos, cara, o nosso diferencial, realmente, a pergunta anterior também, é o atendimento. É o cuidado com o cliente. Muitos clientes estão com a gente pelo atendimento nosso, que é muito diferenciado do que os outros. E aí os clientes brincam, falam assim, cara, na hora que precisa, vocês realmente dão a mão pro cliente. Vocês realmente descem, faz a imersão na operação para poder resolver o problema. Então, não importa se é o diretor comercial, se é o CEO, se é outro. Cara, se precisar de entrar, a gente vai entrar e vai resolver. Tem vários casos. Hoje é difícil até falar mas tem vários casos de clientes que falam que a gente faz parte da vida deles e que, tipo assim, sem a Sonax a empresa não funcionaria. Tem vários cases legais. Cara, a gente tem cliente de 21 anos que é cliente.
Então, só isso, a gente tem vários clientes aí que tem, não vou falar 21 anos não, mas que tem 20 anos, entendeu? Que 21 anos ele não começou com a empresa, não, que a empresa demorou uns meses. Mas, então, isso aí é o melhor feedback que a gente tem. A gente migrou agora um cliente que eu vou te falar que ele não tem 21 anos não, mas ele deve ter 20. A gente acabou de migrar ele, então isso é muito satisfatório. A gente migrar ele para a nossa tecnologia mais avançada agora, entendeu? Que é o Omnichannel. Então ele virou Omnichannel, ou seja, um cliente de 21 anos, ele acompanhou toda a nossa passada de tecnologia. Então isso é o mais gratificante, a gente manter o legado e manter a satisfação dos clientes e o LT dos clientes, ou a vida dele junto com a gente, entendeu? Hoje a gente, além de estudar o dia inteiro, a gente fica estudando, a gente brinca que a gente até estuda muito e esquece das outras coisas, a gente estuda muito tecnologia, a gente vive muita tecnologia. Eu particularmente com essa... Eu não sou do ramo de tecnologia, de formação, eu sou administrador, mas eu sou apaixonado com tecnologia, então as minhas horas de lazer, muitas delas eu passo estudando sobre tecnologia, conhecendo novas ferramentas, testando novas ferramentas, visitando empresas de tecnologia, visitando feiras. Então a gente participa de congresso, além de estudar muito e testar, a gente é muito da prática. Pra você ter ideia, a gente está testando várias coisas de IA, igual eu te falei, a gente foi num evento agora que muita gente que estava nesse evento nem sabe o que é algumas coisas que a gente estava testando de IA. Muita gente não conhece nem o que é V0, que é uma nova plataforma de programação que desenvolve produto de site, sistema, que basicamente transforma uma planilha em um aplicativo em 1 minuto. Então, tipo assim, a gente tem várias coisas que a gente vai estudando para transformar a nossa vida e ajudar a transformar a vida do cliente. Então, tipo assim, é isso, é muito estudo e muita dedicação nas coisas que o mercado vê, entendeu? Traz pra gente. Então, é muito difícil você prever o futuro com essa velocidade que as coisas acontecem, mas a gente vê pela dedicação e pela equipe que a gente está formando e trazendo para dentro. Aí é bom deixar claro que pelo investimento nosso em pessoas que a gente sabe que a gente vai estar sempre buscando estar na vanguarda, ou seja, na vanguarda da tecnologia, inovando sempre em telecomunicação. Então a gente espera estar sempre focado nesse segmento de comunicação, que seja de voz, que é o nosso pilar hoje, que seja de WhatsApp, que seja de canais, ou seja, a gente acredita muito que a nossa missão é justamente transformar a jornada de atendimento dos nossos clientes com os clientes dele. Então, com isso, a gente espera e busca estar sempre inovando a forma como os clientes se comunicam entre si e com as empresas, entendeu? Então a gente sabe que a gente vai tem muita coisa para aprender e para lançar de IA, de atendimento, de plataforma, de tomada de decisão, entendeu? Então que a gente quer facilitar muito a visão e a velocidade com que o empresário toma decisão quanto ao atendimento da empresa dele. É isso. E transformar a forma como eles atendem os clientes dele e mostrar para eles que cada vez mais o que mantém a empresa viva é justamente o cuidado que eles têm com o cliente. E aí esse cuidado é de várias formas, é com a ajuda da tecnologia, porque muita gente, hoje a gente nessa virada de IA, muita gente procura, a gente fala assim, quero substituir meus humanos, quero substituir... Cara, a questão não é substituir só pessoas, a questão é substituir processos ineficientes e deixar as pessoas para poder focar naquele processo eficiente. Então a gente quer ajudar as empresas a pensar dessa forma. Então é ajudar as empresas a pensar que, cara, ela precisa utilizar a tecnologia para gerar eficiência para as pessoas dela. Entendeu? Então a gente quer continuar causando esse impacto para as pessoas não perderem a confiança no que é essencial dos humanos e sim confiarem também na eficiência gerada pela inteligência artificial e pela tecnologia, sem esquecer do passado. Cara, muita gente fala, voz acabou, voz não sei o que, é bem interessante falar isso. Cara, hoje a gente tem muitos clientes, que 50% do negócio deles é telefonia ainda. E não é porque ele não tem outro canal, ele tem outro canal. Mas na hora, eu brinco, na hora que você está com problema de saúde, na hora que você está... Cara, você não manda uma mensagem para o hospital. Você não entra no aplicativo do hospital, você liga ou você pega seu carro, senão você sai correndo a pé.
e vai no pronto de saúde ou você liga para um amigo seu que é médico. Se ele não responder o WhatsApp, você pega e liga. Então, telefonia, meio de comunicação de voz, ele não vai acabar. O meio síncrono, ele não vai acabar, entendeu? Você vai continuar falando por voz a vida toda. Ele pode diminuir e balancear com outros canais? Sim, mas então a gente bate pesado nisso, que a telefonia, o COD, que a gente telefonia ainda, é anexo aos outros canais. E nisso a gente cria vários diferenciais aí, que hoje a gente consegue fazer cruzamento de canais, uma clínica médica, quando o cliente liga, e ele não é atendido na clínica, o WhatsApp, o nosso robô, a Sônia, já chama ele via WhatsApp e já fala com ele via WhatsApp. Então, esse cruzamento de canais que se chama cross-channel, a gente tem muito pegado nisso para poder transformar a forma como que os clientes comunicam. Sucesso é a persistência no caminho, ou seja, você continuar persistindo mesmo sem desistir. Ou seja, que é o que eu vi que eu fiz até hoje. Então hoje, resumindo isso aí, porque é difícil você falar o que você faria, mas tipo assim, é isso, que continue persistindo no processo, entendeu? No caminho, porque, cara, o insucesso, ou seja, a falta de sucesso, é justamente a falta de persistência durante o caminho, é você desistir. Então não desista nunca e, cara, persista mesmo nos desafios, que é o que a gente chegou muitas horas pensar em desistir, mas a persistência e o sonho grande sempre tirou isso de foco e falou assim, continue e persista. Agradecer pela parceria, sempre pela confiança, agradecer por ter acreditado nessa empresa que começou há 21 anos atrás sem legado nenhum de tecnologia e que com muita persistência, trabalho duro, conseguiu criar o que a gente construiu junto com os nossos clientes. E hoje a gente só está aqui por conta deles. Então é agradecer a todos mesmo por ter confiado e dado, eu brinco até hoje, que vários clientes da época que está com a gente tem 20 anos, eles confiaram muito, porque, cara, era uma tecnologia desafiadora que não funcionava direito, então foi 100% confiança. E eu acho que essa confiança também é pela dedicação que a gente tem com as pessoas e não correr dos problemas, correr Tipo assim, a gente não se esconde atrás das câmeras, a gente se expõe principalmente na hora dos problemas, entendeu? Eu indico todo mundo a acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram, que o nosso marketing faz com muito carinho, tem muita informação legal, no LinkedIn, o nosso blog, ou seja, siga a gente e veja como a tecnologia pode impactar o seu negócio. E se vocês procuram eficiência no processo de comunicação, de atendimento do seu cliente, se vocês querem ter um cuidado com o seu cliente e elevar o NPS, a satisfação dos seus clientes, venha conhecer a Sonax, venha conversar com a gente para vocês conhecerem o leque de opções que a gente tem para transformar a jornada de atendimento de todos vocês.